Bom dia. Bom dia. Vamos embarcar nessa. Difícil, bicho, difícil. Vou começar um chegado de Ernest, que sou eu, certo? E este canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo, mas um chegado meu, sabe, esteve hoje fazendo laboratório, certo? O corpo dele está avacalhado por agressões de micro-organismos, certo? Outro dia tinha um cara, aliás tem sempre, né? Aí, sabe, aí o YouTube, sabe, persegue, sabe, eles têm dados das pessoas, sabe, que tem conta, né, nele, sabe, na plataforma, e eles sabem de tudo, sabe a idade do cidadão, sabe os gostos de um modo geral, a formação, sabe a localização, sabe que, por exemplo, Ernest mora no Guamá hoje, certo? Que é um bairro popular, um bairro de periferia em Belém do Pará, que é uma cidade de periferia no estado e sabe, no mundo, entendeu? E, então ele fica mostrando, tem um cara, bicho, que vem falar de fezes, certo? Aí ele traz um estetoscópio pendurado no pescoço, certo? Jogado na costa dele, sabe? Aí ninguém sabe se o cara é da área de medicina ou não, e mesmo que seja da área de medicina, bicho, não garante nada. A gente viu agora na epidemia, na pandemia de Covid, sabe? Que os médicos, jogaram contra a ciência, bicho, recomendando cloroquina, sabe? Aquele remédio para piolho, sabe? Enfim, entendeu? E prescrevendo, bicho, sabe? E querendo usar uma autoridade que eles não têm, sabe? O fato de ser bacharel, sabe? De ter aí um título aí dado, um título de grau superior, sabe? Não quer dizer nada, sabe? Na área da ciência, sabe, tem que fazer pesquisa, sabe? Tem que, sabe, aprofundar questões, entendeu? E para o médico ele tem que ir para dentro de laboratório, sabe? Talvez ele nem deva ficar só nas bulas, né? E nós vimos então, durante a pandemia, sabe, aquela guerra tremenda. Pelo que a gente sabe e pode ver, advogados, médicos, engenheiros fazem parte da classe média, certo? E talvez até das oligarquias aí, da oligarquia nacional, entendeu? Aí, sabe, os filhos dos paulistas e dos mineiros, sabe, quem sabe aqui dos nortistas aqui, sabe, dos proprietários aqui na região norte mesmo, aqui em Belém do Pará, quem sabe talvez até no Amazonas. Eu estudei numa universidade de Direito que foi o segundo curso de Direito do Brasil. O primeiro, salvo engano, foi em Recife, certo? Quando se instalou o primeiro curso de Direito, no século XIX ainda, certo? E o primeiro foi lá então em Recife, se a memória não trai, e o segundo foi em Manaus. Eu lembro do prédio até hoje ali na Praça dos Remédios, sabe? Um prédio, aí uma construção clássica, romana, sabe? De altura, entendeu? Assoalhada, sabe? Tinha a parte de baixo, o piso, certo? E tinha uma parte superior, sabe? Enfim, sabe? E eu passei ali 4, 5 anos estudando Direito naquela faculdade, sabe? Faculdade de Direito do Amazonas, da Universidade do Amazonas, tá certo? Mas assim, provavelmente amazonenses não fizeram curso de Direito ali, sabe? Os filhos das famílias aí, sabe? Aí, proprietárias de terra no Rio Negro, sabe? No Amazonas, ali para a banda de, sei lá, de Altazes. Não, Altazes não, ali ao redor de Manaus mesmo, sabe? Ali, sabe? Enfim, Manaus assim, ela evoluiu muito, né? Tem uma ponte ligando aí, sabe? Um lugar com o outro aí que eu não conheço, não foi mais no meu tempo, sabe? Mas assim, os filhos dos nortistas, dos fazendeiros, dos proprietários, provavelmente foram para Paris, sabe? Fazer curso para aquelas bandas de lá, entendeu? Mas o fato é que não basta ter a graduação, bicho. Então não dá para você afirmar cloroquina para cuidar, sabe, de Covid, entendeu? Sem outras bases clínicas. Aí deveria falar que enunciar um negócio aí, sabe, um tipo de filosofia que se preocupou com a ciência e que provavelmente nasceu com Kant, essa ideia aí de aprofundar questões de filosofia pura, né, que vai aí, sabe, lançar sementes de como no século XVIII, sabe,
a ciência deveria se conduzir nos anos seguintes, sabe? Mas o fato foi que esse chegado de Ernest foi fazer laboratório e eu preciso saber que horas são. Neste momento são 10 horas e 39, eu vou calcular que eu estou com 4 minutos falando, 10 horas e 35, então vou até 11 horas e 5, certo? E não posso esquecer. Mas o fato foi que esse chegado de Ernest foi a um laboratório, cara, sabe, tá aí sendo atacado por micro-organismos no intestino. E eu falava do médico, sabe, dessa figura que aparece aí, sabe, num vídeo aí falando, se a gente conhece, sabe, os vários tipos de fezes, entendeu? Ora porra. Mas é bom que se fale. Tem uma outra criatura, uma menina aí, uma mulher, sabe, que fala do uso de 2 dedos ali para produzir orgasmos múltiplos, sabe, nas mulheres, sabe? Que é uma técnica usada pelo pessoal dos LGBTQIA+, entendeu? Que funcionam mais do que o membro masculino, entendeu? Ora bola, sabe? Eu só sei, sabe, que esse chegado aí tá com uns transtornos aí intestinais, sabe? E os filhos ficam dizendo, procura um médico, sabe? Aí o cara pensa em gastar 50, 100 reais numa consulta de médico particular, ele não tem plano de saúde, sabe? Aí ele resolveu, perto daqui da casa onde ele mora, é um chegado aí que mora aqui perto, sabe? E ele me perguntava, eu ficava assim, entendeu? Eu disse, rapaz, vai e tal, entendeu? Eu sei que o cara se atacou hoje, agora ele passou um fio aí, sabe? Passou aí, sabe, uma chamada de áudio dizendo que tinha ido, certo? Aí ele contou a epopeia dele, certo? Ele saiu de casa às 5h30, ele tem que andar aí, sabe, aí uns 1000 metros mais ou menos, entendeu? Da casa dele até o posto de saúde do governo do estado do Pará, entendeu? E ele foi, sabe? Chegou lá, tinha uma fila. Sabe? A ideia que tinha é que todas as quintas-feiras o serviço ali faz atendimento para clínico geral com 50 fichas, certo? Por semana, certo? Semana passada ele me contou que esteve lá, sabe? E disse, o senhor vem na quinta-feira que vem, dia 4, certo? Aí ele foi, sabe? Ele foi. Ele não queria ir muito não, mas como ele acorda cedo, já eu vou lá. Aí foi, sabe? Ele me contou que passou pela feira do Guamá, sabe? Mas assim, eu quero já começar dizendo a impressão que ele teve, sabe? Assim, sair 5h30 de casa, sabe? Assim, já é sair no ermo, certo? É sair na solidão da rua, entendeu? E a solidão da rua, sabe? Guarda surpresas. Ontem o serviço um serviço terceirizado da prefeitura, sabe? Estava trocando as luminárias da rua onde ele mora, sabe? E da minha também, sabe? Eu pude ver isso. Então a rua estava iluminada, sabe? E me parece que os seres malvados das sombras, certo? Não gostam de atuar muito na claridade, certo? Mas assim, mas às vezes eles vêm de motocicleta, ou até mesmo de motocicleta, sabe? Com um berro na mão, entendeu? E te estoque o celular, sabe? Enfim, te prepara uma arte, entendeu? E esse chegado saiu de casa com esse pavor, certo? Ele me contou que uma vez, sabe? Ele fazia um trabalho, sabe? Que nem eu, no interior, sabe? E tinha que sair, pegar um ônibus 5h15 no terminal rodoviário, ali, sabe? Aqui de Belém, entendeu? E ele tinha que andar, sabe? Dois quarteirões para chegar numa via onde ele podia pegar uma van, sabe? Para chegar aí, sabe? Proletariamente, sabe, no terminal rodoviário. Sabe? E ele forrou a mochila dele, sabe, com uma chapa de alumínio, certo? Onde ele faz assado, onde ele faz fritos, entendeu? Faz frituras, sabe? Ele colocou essa chapa dentro da mochila, entendeu? Prevenindo um tiro que pudesse receber na barriga ou na costa, entendeu? Essas coisas que nos atormentam, porque é o seguinte, eu vou querer continuar falando de ética, bicho, de moral, sabe? De medos, tá certo? Quero falar de Kant, sabe por que Kant escreveu sobre a razão pura, sabe? Sobre a razão pura e razão prática, sabe? Sobre a razão teórica e sobre a razão prática, essas coisas assim, entendeu? Por que ele falou isso e de maneira tão sofisticada? Mas vou lembrando aqui também, sabe, eu estava assistindo ontem um documentário, sabe, sobre os neandertais, e esses caras, sabe, esses hominídeos aí habitaram, bicho, ali a região da Europa, certo? Uma região de Nean, certo? De Nean ali, sabe? E povoaram pesadamente, sabe, ali aquela região ali, sabe, onde está talvez a França, a Alemanha, sabe? Ali onde sabe, aqueles brancos loucos, sabe, que agrediram o Império Romano, encheram o saco ali a Gália, sabe,
a Alemanha, a Germânia, entendeu? Encheram o saco de Júlio César, entendeu? No auge do Império Romano, sabe? E terminaram com os Érulos ocupando, sentando a bunda, sabe? De um deles lá, que agora eu não vi o nome, mas eu já falei o nome desse cara aí, sabe? O cara sentou a bunda dele no trono dos romanos, sabe? Pô, esses caras não prestam. E esses, sabe, esses hominídeos aí, sabe? Para mim eles plantaram no chão, sabe? E nos corpos, sabe? Dos europeus, sabe? Aí a genética, o genoma, sabe? O genoma deles, entendeu? Ora, porra, eles fizeram aí, sabe? Intercâmbios gametais, sabe? Com o que eles chamam de Homo sapiens moderno, qualquer coisa assim, entendeu? E chegaram até nós, e para mim, Kant, sabe? É um desses caras aí, sabe? Que tem genética ou com genoma, sabe? Dos neandertais, entendeu? Aí ele escreveu, pô, falando um bocado de coisa aí. E esse chegado de Ernest, sabe, saiu de casa assim, sabe, querendo sair mais cedo. Se ele tivesse saído mais cedo, sabe, ele não teria tido o desire de não ter pego uma das 50 fichas, bicho. 50 na frente dele, ele era 51, sabe? Aí o cara que estava controlando o portão disse assim, olha, até aqui, até 50, daqui para trás não pode. Aí colocou a mão no peito do chegado de Ernest, entendeu? Mas assim, sabe, e o Ernest, ele disse que, sabe, o chegado não achou ruim porque ele entendeu e gostou da experiência, de certa forma, porque ele queria falar de ética e queria falar, sabe, do que sucedia quando ele chegou lá, sabe, na fila, sabe, um bando de populares, assim, de pessoas humildes, sabe, que como ele não queria gastar 50 ou 100 reais, sabe, numa consulta médica particular, entendeu, e preferiu usar o sistema de saúde pública, sabe. Aí ele voltou para casa, sabe? Refletindo e querendo jogar, sabe? Que fosse jogado num vídeo aí, sabe? Por isso ele falou com o Ernest, sabe? A respeito disso aí. Eu estou aqui fazendo esse favor para ele, certo? Mas na fila, bicho, havia as pessoas ali o tempo todo querendo furar a fila, vê se pode, sabe? A fila, ela se formou numa espécie assim de ferradura, disse o chegado, sabe? Uma espécie de ferradura. Quando o cara abriu o portão, sabe? O pessoal da cabeça da fila começou a entrar e o pessoal do rabo também, sabe? Fechou em cima da cabeça, entendeu? Era uma espécie de ferradura. Aí foi preciso chegar do Diane gritar, sabe? Mas gritar não valeu, sabe? Mas assim, sabe? E o fato foi que ele vai deixar para a próxima quinta-feira. Quem sabe saia mais cedo de casa, entendeu? Para ver se consegue a ficha que ele quer, entendeu? Mas ele vai, ele me falou, sabe? Só de sacanagem, sabe? E assim, sabe, aí veja, essa história de fura-fila, né? Eu anotei aqui, sabe, essa história de fura-fila é um hábito social, bicho, sabe? Mesmo entre os fumados, sabe, mesmo entre os fumados, mesmo entre os proletários, sabe? Há esses desvios, né, comportamentais, sabe? Que a gente vai cair no campo aí, sabe, da moral, sabe? E Kant vai falar de moral, sabe? Mas a moral que ele fala é uma moral superior, uma moral para o gênero da humanidade, certo? Mas que caia no comportamento individual de cada um, sabe? Em cada lugar, onde quer que se esteja. E onde o algoritmo localiza, certo? Então, essa história de fura-fila tem um histórico aí envelhecido, certo? Que está lá desde o tempo, bicho, sabe? Dos hominídeos, muito antes dos neandertais, sabe? De Kant, entendeu? Está lá, sabe? O cara tentando passar perna, sabe? Ali para pegar mais algum por fora, sabe? Ou não indo, sabe? Fazer a coleta como deveria ser, ou fazer a caça como deveria ser, entendeu? E por aí vai, certo? Tá nas guerras, sabe? Tá ali, sabe? No cara no mercado, na feira, ali na Idade Média, sabe? Passando a perna no consumidor já desde aquele tempo, entendeu? Mas o fato é que na fila se disputa o lugar, certo? E esse chegado de Ernest, sabe, passou por isso, certo? E no fundo mesmo que o ser humano, o indivíduo, sabe, o que ele usa mesmo é a esperteza, certo? Ele quer ser esperto, entendeu? Ele quer passar a perna no outro, né? E dessa forma aconteceu. Mas assim, um outro fato que a gente está discutindo muito hoje, sabe, é sobre ladrão de galinha. Eu fiz um post no Twitter, certo? Onde eu falo de comportamento de pessoas, sabe? Fala daquele Alan dos Santos e de uma ex-juíza, sabe? Que está hoje nos Estados Unidos, sabe? Onde esses caras denunciam não, a ponto que eles são olavistas. E o Alan dos Santos faz aí um trabalho para a extrema-direita, sabe? No mundo. Ele deve ganhar algum, ele é um cara da comunicação, sabe? E a juíza também, a juíza eu não sei de que lugar ela é, sabe?
mas sei que ela foi aposentada pelo Conselho Nacional, como é que pode? Essa juíza, sabe, não sei como é que ela ganhou a vaga de juíza, certo? De juiz, certo? Mas assim, é tão igual aos advogados, aos médicos, aos engenheiros, sabe? Que vão aí, se dedicam, estudam e tal, entendeu? Aí ganha, faz um curso superior, sabe? Mas não vai mais além disso. Como é que pode uma mulher, rapaz, sabe? Uma mulher aí, sabe? Uma juiz, uma pessoa que toma decisões, sabe? Que lida com jurisprudência, com pensamentos cultos. Ah, quem sabe até com o pensamento do próprio Kant, do Neandertal Kant, entendeu? Porra, caralho, sabe? E de repente se dedica, sabe? A espiar Olavo de Carvalho nos seus vídeos, sabe? E hoje adotar o Olavo de Carvalho, sabe? Diz que dando curso junto com o Alan dos Santos. Vê se pode uma porra dessa, entendeu? Mas o fato é que aqui no nosso meio, houve um cara assim, sabe? Agora recente, são 10 horas e 50, eu disse que eu vou até 11 horas e 5, tenho mais então 15 minutos. Mas agora, recentemente, tem um cara aí, sabe, que foi escolhido pela CIA, tá certo? Eu quero começar esse meu pensamento, essa minha... Não quero falar a palavra narrativa, esse discurso, sabe? Esse entendimento que eu tenho, essa leitura que eu tenho da realidade, sabe? Dos últimos tempos aí, dos últimos 20 anos talvez, sabe? Onde aparece um sujeito chamado Sérgio Moro, sabe? O Fernando Henrique teve um ministro que foi ministro da Fazenda, sabe? E esse cara, dizem, sabe, ele foi cooptado pela CIA, sabe, levado para os Estados Unidos. O próprio vice do Fernando Henrique, sabe, também, Marcos Maciel, salvo engano, sabe, o outro era Malan. Malan, qual era o primeiro nome dele? Não vem, mas não, tudo bem, Malan já dá para entender, e o Marcos Maciel, que foi o vice de Fernando Henrique, sabe? Eu não sei se no primeiro mandato ou no segundo, sabe? Esses caras foram cooptados, levados para os Estados Unidos ali, sabe? Como Átila foi levado para Roma, sabe? Na época dele, entendeu? Ali para conhecer ali, sabe? Né? As vantagens sabe? De morar e de gostar e de ter prazer ali, sabe? Entre pessoas finas, etc e tal, entendeu? Eu só sei que depois Átila voltou, fugiu, sabe? E Malan e Marcos Maciel vieram, um foi para o Ministério da Fazenda, o outro foi ser vice, entendeu? E esse Moro, rapaz, para mim ele saiu de um colégio de freira, lá em Maringá, sabe, não sei como é que ele foi escolhido para isso, ele fez a graduação dele, mas foi uma graduação mal feita, o pessoal hoje tira sarro, o maior sarro dele, sabe? Porque ele tem umas imprecisões aí gramaticais, umas inflexões aí, sabe, assim, sabe, de desarno, sabe, assim, de conhecimento, entendeu? Escreve mal, sabe, e tem uns erros aí na peça dele de mestrado, entendeu? Ele se encontra erros assim de ortografia, tipo texto com S, entendeu? Quando ele queria se referir a texto com X, sabe? E por aí vai nas quebradas, mas esse cara chegou, bicho, a estudar, cara, um cara lá, sabe, do tempo aí dos nazistas, sabe, um intelectual, de direito constitucional, um jurista, sabe, é o Carl Schmitt. Agora, me parece que o Carl Schmitt é conhecido no sul do país, seria o caso de fazer uma pesquisa para saber isso, sabe? Quem sabe até uma tese aí, sabe, monográfica, entendeu? Sobre a aproximação, sabe, da universidade, da Universidade do Sul, sabe, do Rio Grande do Sul, ou ali do Paraná talvez, entendeu? Da doutrina, do pensamento nazista, certo? Porque segundo consta, né, esse tal de Moro, sabe, a tese, a monografia dele, né, de pós-graduação, de mestrado, né, faz referências a Carl Schmitt, qualquer coisa assim, certo? Então veja, esse cara ele foi, por algum motivo, sabe, cooptado, levado para os Estados Unidos, sabe? E a partir de 2003, eu acho que ele foi escolhido talvez ali por volta de 2003, quando ele começou a fazer ali umas buscas sobre questões financeiras, sabe? Houve um problema no Paraná com questão aí, sabe, de umas contas CC5, sabe, em que pessoas usavam aí, sabe, doleiros para mandar dinheiro para o exterior, para não pagar imposto, usava essas contas para lavar dinheiro de origem ilícita, qualquer coisa assim, entendeu? Aí essa coisa estourou, foi na época do Requião, certo? Como é que chama o Requião, o primeiro nome dele, certo? E Requião era o governador do Paraná, certo? E nessa época, ele sabe contar bem essa história, certo? Foi quando o Moro então apareceu. E não sei se foi nessa época ou se ele já estava, sabe?
sendo cooptado. O fato foi que ele voltou juiz, sabe, e contou com a ajuda, sabe, de juízes de piso superior, talvez cooptados também. Tem um tal de Dilson Dipp, sabe, salvo engano, sabe, que chegou a ser corregedor, eu não sei se é corregedor do Superior Tribunal de Justiça. Sei que foi montada uma vara só para assuntos, financeiros, certo? E para ter assim competência nacional, entendeu? Deveria ser de um órgão de justiça, quem sabe do próprio Superior Tribunal de Justiça, e o Gilson Dipp então seria essa figura. Eu só sei que ali, sabe, a Justiça Federal, sabe, do Rio Grande do Sul, sabe, que abrange ali a região onde está o próprio Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e não sei mais o que, entendeu? Esse pessoal ali, sabe, tinha uma turma, rapaz, de 3 desembargadores lá que eram fera, entendeu? O Moro mandava o processo dele para lá, sabe, o processo vinha todo, sabe, no jeito. Até o presidente mesmo, sabe, do tribunal, acho que o TRF4, entendeu? Enquadrava tudo, sabe, e vinha tudo ali mastigado, etc e tal, entendeu? Eu só sei que esse Moro tá fudido hoje, sabe? Ele está sendo processado para perder o cargo de senador que ele adquiriu, certo? Mas está sendo também ameaçado de processo por conta do sumiço de vultuosas quantias, sabe, que beiram a bilhões, sabe, de dinheiros que deveriam estar depositados na vara, na 13ª vara, sabe, que deveriam estar numa conta ali, e o Conselho Nacional de Justiça está fazendo aí levantamentos e já tem aí, sabe, e é possível que ele venha responder processo criminal. Esse processo que ele está respondendo agora é processo eleitoral, onde ele pode perder o mandato. Já o outro não. Pode levá-lo para a cadeia, bicho. Pô, levando para a cadeia ele está fudido. Mas assim, os dias de glória desse cara acabou. Agora esse cara, sabe, assim, foi uma ponta de lança, entendeu? Foi usado pela mídia nacional, a mídia do Rio do Rio de Janeiro, sim, a Rede Globo, certo? Para cuidar, sabe, de eliminar aí um movimento que tem no país, sabe, um movimento nacional que tem no país, sabe, e que hoje é chamado de petismo, certo? Mas que envolve as forças de esquerda de um modo geral, movimento esse que agora em 2022, sabe, derrubou o Bolsonaro, certo? Bolsonaro que foi cria desse tal de Sérgio Moro, certo? Bolsonaro não teria existido não fosse a ação dentro de uma luta que esse cara desenvolveu dentro dos tribunais aqui, chamado lawfare, certo? Lawfare que faz parte de uma luta também chamada guerra híbrida, certo? Que lembra aqueles movimentos coloridos, certo? Que houve ali, sabe, no Egito, que houve as primaveras, certo? Que houve inclusive lá na Ucrânia, e houve aqui em junho de 2013 no Brasil, certo? Quando se prepararam aí, sabe, e derrubaram a Dilma, sabe? E esse cara estava por dentro de tudo isso, esse tal de Sérgio Moro, certo? E a Rede Globo queria isso. A Rede Globo é antipetista, certo? Os meios de comunicação, de um modo geral, é antipetista. Eu queria lembrar de um cara, de um jornalista aí, sabe? Um tal de Merval Pereira, o cara é presidente, vê se pode, da Academia Brasileira de Letras. Pô. O cara não tem livro nenhum importante de literatura, exceto os escritos dele, tipo crônicas assim, entendeu? Aí o cara foi escolhido para ser, né, membro da Academia Brasileira de Letras. Uma merda, entendeu? Mas assim, deixa eu ver que horas são, tá certo? Eu tenho que ir até 11h05, certo? E nesse exato momento, bora ver se o celular me ajuda e me fornece a informação. São 10h57, eu tenho mais ainda 8 minutos, tá certo? Não sei se vou levar tudo isso. Mas o fato é que esse tal de Moro, bicho, está dançando na chapa quente, tá certo? Mas assim, o que mostra para nós, e o que eu quero tirar daí, sabe? Quando eu quero falar de Kant, eu quero arriscar falar um pouco de Kant. Kant escreveu, sabe, alguma coisa sobre... Alguma coisa uma porra, certo? Esse cara é um divisor de águas, certo? Né, no campo da filosofia, tá certo? Ele fala de razão teórica e razão prática. O ser humano, bicho, os brutamontes, sabe, lá, sabe, do tempo das cavernas, depois dos neandertais, de onde vem o DNA, sabe? Eu tô aqui de sacanagem, né, de Kant, entendeu? E que aperfeiçoou e afinou, sabe? E chegou numa criatura frágil, sabe? E assim, sabe, animada que nem Kant, sabe? O Kant viveu no tempo da Revolução Burguesa Francesa, certo? Apesar de não haver assim, facilidade de comunicação, os meios de comunicação que a gente tem hoje, mas ele acompanhava de perto, vai ver que por jornais, por notícias trazidas por conhecidos, certo? O que estava acontecendo na França. A França, me parece, faz fronteira ali, sabe, com a Alemanha, certo? E ele era um devorador de notícias, sabe,
da Revolução Francesa, certo? Ele era um iluminista, diz que ele era um cara iluminista e era um professor, bicho, um professor, certo? Mas era um cara meio maníaco, digamos assim, de passagem. Mas o fato é, bicho, que nós trabalhamos com essa ideia, digo nós aí, sabe? Porque eu me meto no meio também, sabe? Assim, hoje, esse meu vídeo aqui tem um pouco dessa contribuição, desse esforço que a gente quer fazer para levar adiante, sabe, essa mensagem, a mensagem de Kant, sabe, um cara que se esforçou, sabe, escreveu sobre razão. Razão, certo? A gente classificou de razão teórica e razão prática. Mas razão é aquela qualidade, tirando a natureza dos hominídeos, sabe, a natureza bruta dos hominídeos, a natureza bruta de Darwin, sabe, o que fica no ser humano, sabe, é a razão. Sabe, a capacidade de pensamento, a capacidade de discernimento, a capacidade ética que leva à formação das leis, as leis positivadas de modo geral, certo? E Kant foi esse cara aí que escreveu sobre razão pura, certo, para falar de ciência, certo, e razão prática para falar de moral, tá certo? Moral que dominou, sabe, que domina, é um recurso sempre quando se quer derrubar, sabe, um movimento ou fazer frente a um movimento, se usa a moral. Eu vou ficando por aqui, que Deus do céu me ajude. Quem foge da terra natal e outros cantos não para, só deixa o meu cariri no último pau de arara. Isso é verso de uma música, sabe, que o Luiz Gonzaga, sabe, cantou. Eu não sei, eu ainda vou ver de quem é essa. Eu não sei se é do Jacques do Pandeiro, então bora ver. Eu vou ver de quem é essa música aí. Mas vou dizendo que meu nome é Ernest, certo? Esse chegado de Ernest que contou essa história, o nome dele é Tony Aiuto. Tony Aiuto, certo? Ele diz que o bisavô dele, sabe, foi um sicário na máfia calabresa, entendeu? Eu não sei qual é o fundamento disso, certo? Mas Aiuto, né, diz ele, sabe, que ele é descendente de italiano. Agora eu não sei como é que ele veio parar aqui no norte, certo? Mas tudo bem. Então assim, meu nome é Ernest, o canal é quem fala muito da Bom Dia Cavalo, dei Bom Dia Cavalo, sabe? E aí contei essas histórias todas, entendeu? E vou ficando por aqui. Um abraço a todos, bom dia.